As nossas crianças vão subir. Após a leitura, nós estaremos orando novamente e orando por elas. Quero te convidar a lermos o Evangelho de João, capítulo 13, e os versos 34 a 35. Com muito temor e tremor na presença do Senhor, eu peço que os irmãos acompanhem esta leitura. Palavras do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos e apóstolos e todos reunidos naquela noite em um cenáculo. Também que alcance os nossos corações nos dias de hoje. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 a 35. Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus, se tiverdes amor uns aos outros. Convidar as crianças para virem à frente. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós elevamos a nossa voz ao Senhor, com os corações gratos, também quebrantados, reconhecendo o mandamento sublime de amar ao Senhor e de amarmos uns aos outros. Queremos ouvir este tempo, a Tua Palavra, assim como também desejamos que nossas crianças recebam toda a instrução, guardem nos seus corações tudo o que ouvirem e que Teu Espírito Santo faça florescer na vida delas, ainda neste tempo tão rudimentar, tão pequeno, tão novo, precoce. Elas desenvolvam a fé, desenvolvam a vida espiritual, desenvolvam a direção do Senhor sobre elas e acertem o alvo do Senhor. Use a irmã Lucimar como instrumento do Senhor para ministrar sobre nossas crianças. Também pedimos pela Tua graça a ação do Teu Espírito Santo que nos use como instrumento e a igreja possa receber e abraçar em seu coração todas as palavras que provêm de Ti. E em nome de Jesus te oramos e agradecemos. Amém. A graça revelada na cruz transforma pecadores em discípulos que amam como Cristo amou, como Cristo nos amou. Esta frase sintetiza o que nós acabamos de ler nesses dois versículos que João registrou das palavras de Jesus. A graça revelada na cruz transforma pecadores em discípulos que amam como Cristo amou. E é sobre amor, o amor que a graça produz, que gostaríamos de, nesta noite, meditarmos e termos em nosso coração os princípios elementares da fé, que nos leva a uma adoração genuína e verdadeira ao Senhor nosso Deus. E é a marca que nos identifica neste mundo como discípulos de Jesus Cristo. O amor. O amor às pessoas que estão ao nosso redor, aqui na igreja, como os irmãos, como também a todos que estão ao nosso redor. A nossa forma de amar é a identidade, é como se identifica aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. E existem muitas formas capazes de identificar uma pessoa, muitas maneiras. Um uniforme
identifica um profissional. Uma aliança identifica um relacionamento conjugal. Uma identificação, um documento de identidade identifica um cidadão. Mas a pergunta que nos vem essa noite: como é identificado o verdadeiro cristão? Como o mundo pode olhar e ver e identificar um cristão verdadeiro, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo? Por isso essa mensagem de hoje serve aos nossos corações, às nossas vidas. Porque o Evangelho que nos alcançou nos trouxe sobre nós o que nós não merecíamos, a graça do Senhor Deus, e mudou a nossa história e transforma a nossa vida, transforma o nosso modo de viver, a nossa estrutura. Nós vivemos uma época em que muitas pessoas associam o cristianismo por aparências. O cristianismo é identificado por uma religiosidade, por uma eloquência ao conhecimento bíblico, a maneira como se discursa e fala sobre os ensinamentos bíblicos, a defesa da sã doutrina, a pessoa que fala e fala bem, defende a doutrina de maneira saudável. Mas Jesus aponta um sinal, algo muito mais profundo. Não é um distintivo externo, como roupas, como cartão, como crachá, como formatos, de ser cristão nas redes sociais. Não é algo externo encontrado no ser humano que vai falar assim: este é o verdadeiro cristão. Na sua aparência, naquilo que porta, naquilo que está trajando ou está pendurado no seu corpo. É um fruto do Espírito Santo interno. Não é aparente ou externo. Não é uma etiqueta. Etiqueta com o nome dizendo cristão verdadeiro. E não é estar presente em algumas igrejas ou em igrejas. É uma transformação. Transformação de vida, de pensamento, de caráter, da estrutura pela qual outrora éramos inimigos de Deus e em Cristo Jesus passamos a ser lavados e remidos, filhos de Deus, co-irmão com o Senhor Jesus Cristo, que nos salvou naquela cruz. João escreve seu Evangelho provavelmente entre os anos 85 a 95 depois de Cristo. Em um dos momentos em que todos, exceto ele, discípulos e apóstolos do Senhor Jesus Cristo já haviam morrido. Em uma época bem difícil, de diversos desafios da igreja. Nós encontramos uma perseguição do Império Romano à igreja e uma perseguição voraz, que destruía os lugares e matava as pessoas. Nós encontramos a expulsão de cristãos na sinagoga. Neste período já não mais conseguiam frequentar as sinagogas porque eles foram expulsos da sinagoga. Nós encontramos neste período já de maneira bem organizada e estruturada algumas heresias, falsas doutrinas bíblicas, pelos gnosticismos, pelos gnósticos com gnosticismo naquela época, trazendo aí a inversão de valores e das verdades da doutrina verdadeira. Falsos mestres que separavam o conhecimento da santidade, alegando que conhecimento era mais do que santidade, simplesmente conhecimento, não a vida com Deus, que agrada o Senhor. Havia divisões na igreja, divisões internas,
E enquanto muitos estavam discutindo quem era melhor ou maior na igreja daquele tempo, João relembra as palavras do Senhor Jesus Cristo em um momento de crise, em um momento de dificuldade também, reunidos em um cenáculo, celebrando a Páscoa. O Senhor institui a Santa Ceia e ali, conversando com eles, lava os seus pés naquela noite. Jesus tinha acabado de lavar os pés, anunciar a sua morte e revelar que Judas estaria traindo ele. Também olhou para Pedro e disse para Pedro que ele estaria traindo, negando o Senhor Jesus Cristo. Humanamente, se espera de um momento destas condições humanas um discurso eloquente de estratégia do que fazer no futuro, mas o que Jesus fez foi falar sobre amor, sobre amar como uma marca daqueles que servem e que vivem para Ele, porque Ele sabia que a igreja, se vivesse sem amor, seria uma igreja sem identidade, uma igreja que não ama, um cristão que não consegue amar as pessoas, não é cristão. Está sem identidade. Então o Senhor Jesus Cristo não fez um discurso de estratégia de como reverter as estruturas ruídas com a perseguição dos soldados, o seu aprisionamento ou a sua morte. Mas ele falou de amor, uma marca que identifica o cristão, o verdadeiro cristão. João deseja aqui mostrar que o verdadeiro discípulo não é identificado apenas por uma doutrina, por uma ortodoxia, por uma boa e formulada doutrina bíblica, mas ele está querendo ensinar que por uma doutrina se produz amor. É por causa da graça do Evangelho que ele nos alcançou, que produz amor. Não é um amor sentimental, não é aqui um amor superficial, mas um amor que nasce na cruz do Senhor Jesus Cristo, na morte e nas ações do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que o texto nos apresenta. E é exatamente isso que nós estaremos pregando durante este ano. Como disse Paulo, que a graça transformou a sua vida, e ele usa a expressão: pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus somos transformados, nós somos moldados, nossa vida ela passa por uma transformação. E um cristão verdadeiro ama as pessoas. Ele é capaz de amar, não por suas forças, mas pela força do Espírito Santo, não pelos exemplos que vê, mas pelo exemplo da cruz de Cristo no Calvário. Neste Evangelho de João, no capítulo 13, nós podemos afirmar: assim como Jesus nos afirmou, assim como eu vos amei, amem como Cristo nos amou. A graça transforma as nossas vidas. Ela não somente perdoa, ela transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, as nossas ações. E essa transformação, ela aparece primeiro na maneira como nós tratamos os irmãos, principalmente da nossa casa, do nosso lar. O Evangelho alcança primeiro o coração e depois transforma os relacionamentos. O Evangelho entra e tira aquele coração de pedra, coloca um coração de carne que pulsa, um coração vivo, e depois transforma relacionamentos. Eu quero falar sobre o amor que a graça produz. E em primeiro lugar, na primeira parte do verso 34, a parte A, onde Jesus diz: novo mandamento vos dou. O amor que a graça produz é um novo mandamento que nasce da nova aliança. Um novo mandamento vos dou. E essa palavra, kainós, que está aqui, que é novo, ela significa novo em qualidade, não em tempo. Não por duração de um tempo. Novo no sentido de qualidade. Jesus não está anulando o que está escrito no livro de Levítico
sobre o mandamento do amor. Levítico 19, verso 18, onde diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus não está anulando essa sentença, essa frase. Jesus, ele está então fazendo algo diferente na interpretação e na vida deste mandamento. Ele está dizendo que existe um padrão agora, um padrão que não é nós mesmos, mas um padrão que está em Cristo Jesus. E esse novo padrão substitui o que estava em Levítico, mas aprofunda o que em Levítico estava dizendo. Antes, amar como a si mesmo. Agora, amar como Cristo nos amou. O padrão agora, a referência, é o Senhor Jesus Cristo. E isto muda muita coisa, porque o padrão em Jesus Cristo é infinitamente profundo e verdadeiro. Não olha para retornos, não olha para se dar bem, ter proveitos, mas em ter atitudes, simplesmente porque Cristo foi o melhor exemplo para as nossas vidas. O novo mandamento nasce da nova aliança. E Jeremias já havia anunciado isto. O livro de Jeremias, capítulo 31, verso 33, está bem escrito assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Mais à frente ele diz: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Agora, o Espírito, ele escreve no coração a lei. A lei que nós recebemos no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, ela é colocada no coração de carne. Ela é escrita lá no coração de carne. Não seria uma mera obediência externa, mas seria uma transformação lá dentro dos nossos corações, lá dentro das nossas vidas. Esse novo mandamento é uma transformação no coração, nos nossos corações. E nós só podemos fazer, obedecer essas palavras quando esta ação parte do Espírito Santo nas nossas vidas. Um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo é capaz de amar, mas não porque ele é melhor do que os outros, mas porque o Espírito Santo está transformando de dentro para fora. Amar a sua família, amar os seus amigos de trabalho, amar as pessoas, os seus parentes, as pessoas que às vezes te machucam. Amar essas pessoas não é simplesmente dizer palavras, mas mesmo sendo machucado, poder fazer algo por ele, abençoar a vida dele, orar por ele, estar bem com eles diariamente. São atitudes singelas e verdadeiras, não falsas. São uma postura transformada e mudada. Aqui nós encontramos a doutrina do chamado eficaz. Ninguém ama como Cristo naturalmente. Naturalmente ninguém consegue amar como Cristo. Nós só conseguimos amar como Cristo quando o Espírito Santo muda o nosso coração. Ninguém consegue amar como Cristo. A nossa natureza é caída e por si só nós não conseguimos amar. Mas só ama como Cristo quando o Espírito Santo muda o coração, é de dentro para fora. Essa nova aliança, um novo mandamento, nasce uma nova postura, uma nova vida, capaz de amar as pessoas, de amar quem está diante dos olhos, de não ter maldade, de não querer ser usurpador do direito ou das coisas ou da força que o outro tem, mas sim de amar com sinceridade, com atitudes, com palavras sinceras, mas com atitudes verdadeiras.
Ezequiel, ele escreve no capítulo 36, no verso 26 e 27, e bem uma frase no meio desse texto diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Essa obra é feita lá dentro. Ela transforma a vida, ela muda comportamento, ela muda famílias, muda história, muda pessoas. A obediência nasce da regeneração, não o contrário. A regeneração nasce da obediência. A obediência nasce da regeneração. Um novo homem, um novo ser, uma nova criatura obedece ao Senhor. Nós encontramos então casamentos que podem ser mudados. Casamento muda quando dois pecadores regenerados deixam de perguntar o que estou recebendo e passa a perguntar como Cristo me amou. Como Cristo me amou. Porque quanto mais contemplamos a graça de Deus, quanto mais contemplamos os feitos de Deus, quanto mais nós contemplamos o que Deus fez por nós, nós nos aproximamos de uma modelagem, né? Nós somos influenciados, contaminados no sentido bom, perfeito. Nós somos alimentados por bons exemplos de amar verdadeiramente as pessoas. E aí muda a família, muda a igreja, porque a graça muda primeiro o coração. A graça muda primeiro o coração. A misericórdia de Deus, que nós não merecemos, muda primeiro o nosso coração. O nosso coração. Segundo lugar, na parte B do verso 34 diz assim: assim como eu vos amei. O amor que a graça produz é um novo padrão de amar. O amor que a graça produz no ser humano alcançado pelo sangue de Jesus Cristo proporciona um novo padrão de amor, que é o próprio Cristo. O próprio Cristo. Assim como eu vos amei. Essa pequena expressão muda significativamente o amor que um homem, uma mulher, um filho, um pai, uma mãe pode viver. Muda completamente o significado da forma como nós vivemos amor. O verbo amei aponta para toda obra de Cristo. Assim como eu vos amei. Não é ali um momento só de uma parcela do sofrimento da cruz. Não é ali um momento apenas, né, de uma postura de Jesus mediante a crueldade do ser humano. Mas tudo o que Jesus fez, desde a sua vinda a este mundo, a assumir a nossa forma, a nossa natureza, viver entre nós, né, passar pelo sofrimento, morrer naquela cruz e cumprir o propósito de Deus. Né, tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez, este verbo aqui expressa, quando Ele usa para poder nos dar um padrão de como amarmos uns aos outros. Inclusive a cruz, que para Jesus, quando acabou de falar, aconteceria ainda em alguns momentos depois. Inclusive aquela cruz. O que aconteceria naquela cruz. Jesus está dizendo assim: orem para mim. Orem para mim. Na hora de amar uns aos outros, olhem para mim, olhem para aquela cruz, e isso não estaria acontecendo. Ele não diz, olhem para o mundo, não olhem para as pessoas deste mundo. Ele está dizendo para olhar para o mundo. Ele não está dizendo que é para olhar a nossa cultura, a cultura de algumas famílias, como eles amam um ao outro. Ele não está dizendo para observar as famílias, para assim, é igual aquela família que é para poder amar uns aos outros. Ele não está dizendo que é para olhar para vocês mesmo como amar as pessoas. Ele está dizendo, olhe para mim, como eu
vos amei. Ele usa a sua pessoa como padrão para o amor. Ele olha para o padrão dele, como ele amou com todas as suas ações. Ele amou quando nós ainda éramos pecadores, inimigos dele, indignos. Paulo usa essa expressão aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele amou servindo. Neste mesmo capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo entra naquela casa. Estava pronto para poder fazer a festa. Estava tudo pronto para ser recebido por pessoas. Ele chega naquela casa, naquele cenáculo, já havia uma bacia com água, já havia toalha para que a pessoa ali lavasse os pés antes de adentrar aquele espaço. Mas a pessoa que foi primeiro, ele não quis fazer isso porque ali não tinha uma pessoa, um escravo, uma pessoa que trabalhasse naquela casa para poder receber, lavando os pés para adentrar aquele lugar. Não tinha um dos seus discípulos que chegou naquela casa após os dois primeiros que já estavam lá, que pudesse ter no coração a humildade de parar na porta e receber as pessoas lavando seus pés. E Jesus começa aquela noite lavando os pés dos seus discípulos, pegando aquela bacia, aquela toalha. Eles já estavam dentro da casa e Jesus começa a lavar os seus pés. Jesus estava servindo. O próprio capítulo 13, se você ler ele inteiro, você vai ver que Jesus serviu naquela noite. Ele amou, perdoando as pessoas. Jesus perdoou até aqueles que estavam fazendo escárnio de sua pessoa enquanto ele estava preso em uma cruz crucificado. Jesus orou a Deus e falou assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou aquele que com a madeira bateu em sua cabeça quando uma cruz de espinhos estava sobre ela. Jesus perdoou as pessoas que o traíram. Jesus perdoou a todos que estavam ao seu redor. E nos momentos mais difíceis, desafiadores da sua missão de nos salvar. Nós encontramos o processo da santificação nesse texto. Não somos apenas declarados justos, nós somos transformados de maneira progressiva, transformados, santificados, purificados a uma vida de adoração ao Senhor, cujo o princípio, o fruto do Espírito Santo em nossas vidas nos torna cada vez mais a imagem do Senhor Jesus Cristo. O amor de Cristo torna-se visível em nós. E a confissão de fé de Westminster nos ensina que a santificação é obra contínua da graça de Deus. Ela não produz perfeição nesta vida, mas ela produz crescimento constante no Senhor. E na glorificação, sim, nós seremos glorificados e estaremos perfeitos naquele ato do Senhor que nos glorificará os nossos corpos. Mas hoje nós podemos crescer por ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amar não é apenas sentir. Amar é servir. Amar é perdoar repetidas vezes, muitas vezes. Não existe um número em um dia que você seja capaz de alcançar. Quando se Jesus pudesse colocar um número de quantas vezes você pudesse perdoar uma pessoa, não existe um número capaz de alcançar. Se Jesus tivesse que definir a quantidade, você tem que perdoar quantas vezes for necessário. Amar é suportar. E o suporte não é aquele de tolerar as pessoas, mas de ajudar as pessoas que têm as suas deficiências.
abraçando-a por baixo e a sustentando sobre os seus ombros. Não é tolerar pessoas que você acha e percebe deficiências no relacionamento, mas é suporte a essas pessoas para que elas se tornem melhores, uma vida de adoração ao Senhor nosso Deus. Amar é agir com integridade no nosso trabalho, nos nossos compromissos, nas nossas responsabilidades. É ser íntegro naquilo que você está fazendo e fazendo para a glória de Deus, porque Cristo fez isso conosco. Cristo fez tudo isso para conosco. E em terceiro lugar, no versículo 35, nós temos a seguinte referência às palavras de Jesus. Ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nisto todos, ele está falando, todas as pessoas vão olhar e vão reconhecer como discípulos de Jesus Cristo. Jesus não disse que conhecerão pelos milagres. Jesus não disse que serão conhecidos pela eloquência de ensinar, de pregar, de falar, de defender a fé cristã. Jesus não disse que seriam conhecidos pelo tamanho de uma igreja que frequenta, que faz parte. Jesus disse que seriam reconhecidos pelo amor com que amares as pessoas à sua volta. Vocês serão reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O verbo conhecer, o conhecerão que está aqui, ele indica um reconhecimento público. Eles conhecerão no sentido de um mundo, as pessoas deste mundo vão reconhecer, eles vão olhar e vão ver que existe diferença, existe ali uma pessoa diferente, e essa pessoa é discípulo de Jesus Cristo. O mundo reconhecerá, publicamente será reconhecido. O Evangelho, na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 11, João escreve assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. João não está fundamentando o amor no esforço humano, na força do homem, em querer ajudar e fazer algo, mas ele está falando do verdadeiro amor recebido do Senhor Jesus Cristo e repassado, transmitido, do verdadeiro amor, o amor que o Senhor Jesus Cristo nos amou. Os verdadeiros crentes, eles perseveram, não porque nunca falham, porque eles são perfeitos, são bons, são conhecedores, mas porque eles continuam sendo transformados todos os dias pela obra do Espírito Santo. O amor não salva, mas ele é a evidência do salvo. O amor não traz salvação. Amar as pessoas não vai fazer nenhum de vocês salvos, mas ele é a evidência de que vocês são salvos, de que vocês são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. A nossa igreja deve ser reconhecida não apenas pela boa doutrina que nós pregamos, mas pela boa prática dos ensinamentos bíblicos e do amor pela qual o Senhor nos dá como novo mandamento para viver. Nós devemos ser reconhecidos pela boa prática nos nossos lares, nos nossos casamentos, na criação dos filhos, na maneira como nós tratamos as pessoas idosas mais carentes, as pessoas que já viveram o suficiente, lutaram, sofreram neste mundo. Reconhecer, tratá-las com dignidade. Nós devemos ser reconhecidos pela boa prática, na forma como nós resolvemos os nossos conflitos, como nós resolvemos os problemas que aparecem na nossa vida, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas que acontecem nas nossas famílias,
na nossa casa, nas estruturas físicas, na conta bancária, na fila de um supermercado, em todas as situações em que nós estivermos vivendo. Nós precisamos ser reconhecidos na boa prática, da maneira como nós pedimos perdão às pessoas. Nós relacionamos com as pessoas. E isso é o que o mundo observa. É isso que o mundo vai ver. Se sois os discípulos de Jesus, é isso que o mundo vai observar. Como você ama e as suas ações são através do seu amor. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que Jesus não deixou uma nova técnica como resolver as coisas deste novo mandamento. Jesus não deixou uma nova estratégia para poder amar. Ele deixou uma nova identidade. A identidade daqueles que são de Cristo, daqueles que são lavados e remidos do seu sangue, daqueles que o Espírito Santo tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, aquele que colocou o Espírito Santo dentro dele, aquele que Deus reviveu o seu Espírito e trouxe de novo a uma vida de intimidade com ele. O discípulo, ele ama, não porque ele é forte e tem força para isso ou técnica, mas ele ama porque ele foi amado por Deus. E é por causa do exemplo do amor de Jesus Cristo por nós que nós devemos amar uns aos outros. Não importa quem são essas pessoas que estão diante dos nossos olhos. Elas são dignas de um amor que o mundo não conhece. O amor de Cristo por nós. Todas as pessoas são dignos, ainda que sejam más em seus intentos, desejos e vontades. A graça de Deus produz aquilo que a lei jamais conseguiu produzir sozinha. Assim como Paulo declarou que pela graça de Deus ele foi transformado. Ele disse: eu sou o que sou. A igreja do Senhor ela é transformada todos os dias. E neste ano nós vamos estar sempre declarando que a graça tem nos transformado. E é pela graça dele que nós somos o que somos hoje. Você é o que você é. Porque Deus está fazendo uma obra no seu coração, na sua vida, na sua história. E ela não para. Ela evolui, ela cresce, ela te amadurece em todos os seus dias. O discípulo também pode dizer, o discípulo de Jesus pode dizer, assim como João registrou as palavras de Jesus: pela graça de Deus, eu amo como jamais amei, ou conseguiria amar. Pela graça de Deus, eu amo como jamais conseguiria amar alguém. Amar não é sentimentos, são ações que nós podemos fazer. Fazemos porque somos cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus. O seu cônjuge precisa experimentar o amor de Cristo através de você. Os seus filhos precisam aprender o Evangelho antes mesmo de ouvi-lo dos seus lábios. Ele precisa ver o Evangelho em você. Colegas de trabalho, eles precisam perceber que há coisas diferentes, há algo diferente na pessoa. Não é apenas competência, existe graça. A graça de Deus na vida, na sua vida. Uma igreja que ama, ela torna Cristo visível. Uma igreja que ama faz com que Cristo seja conhecido. Uma igreja que ama não vai ver Cristo nas pessoas desta igreja. Uma igreja dividida, ela obscurece o Evangelho. Mas uma igreja que ama mostra Cristo e evidencia o Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Não tente produzir esse amor apenas pela força da sua vontade. Corra para Cristo. Vai em direção a Cristo, para que a ação dele transforme a sua vida. Quanto mais contemplamos a sua graça, nós mais seremos parecidos com ele. Quanto mais nós enxergamos quem ele é, a sua graça, mais nós parecemos com ele. Quanto
Quanto mais você conhece de Cristo, mais você se parece com Ele. Corra para Cristo, busque Ele, leia, entenda tudo que se fala sobre Ele, porque assim como Ele é, você o conhecendo, se parecerá com Ele. Você já foi alcançado. O Espírito Santo já fez obra em você. Mas contemple o Senhor Jesus Cristo, o seu amor, como Ele nos amou e ama, porque o mundo conhecerá a igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo. O amor não é a raiz da salvação. O amor é o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. É a evidência de que nós somos salvos. Ame as pessoas. Não deixe sentimentos, amargura, coisas parecidas entrarem na sua vida, porque você é um salvo no sangue de Jesus Cristo. Durante os primeiros séculos da igreja, houve uma epidemia que assolou diversas cidades do Império Romano. E as pessoas estavam abandonando seus filhos, estavam abandonando seus familiares, porque aquela epidemia tinha uma doença muito contagiosa. E as pessoas estavam com medo de se contaminarem, de morrerem por causa da epidemia. Bem depois de Cristo, depois que os apóstolos haviam morrido, ainda na vigência do Império Romano, a igreja de Cristo, elas cuidavam dos enfermos, enterravam os corpos daqueles que haviam morrido por causa da epidemia. E eles amparavam os órfãos que estavam vivendo abandonados. Não porque eles estavam buscando a salvação nas suas boas obras, mas porque eles eram salvos. E eles estavam amando as pessoas, mesmo podendo morrer com aquela doença, com aquela epidemia. Eles estavam ajudando as pessoas. Era exatamente isso que Jesus havia anunciado naquela noite, naquele cenário. É exatamente isso. Amem como eu vos amei, de se sacrificar pelas pessoas, de se oferecer pelas pessoas. Eu quero que Deus faça desta igreja, conhecida não pela fidelidade à doutrina, nossa doutrina, da igreja presbiteriana, mas pela beleza da prática, da vida, do amor que a graça produz em nós. Ame as pessoas. Ame os que entram aqui. Ame os que passam por aqui. Ame as pessoas. Independente do que elas possam trazer ou não. Bom ou ruim. Ame. Comece com os da sua casa, a sua família, os seus lares, os seus relacionamentos. Porque quando os nossos lares, o casamento, as famílias, os relacionamentos revelam ao mundo que Cristo nos amou primeiro, nós vivemos melhor este amor de Cristo. Na igreja consegue viver. Nós vivemos em harmonia na vida espiritual. Eu quero orar por você. Você feche seus olhos. E logo em sequência nós estaremos encerrando este culto com a bênção. Pai, nesta noite nós nos rendemos aos teus pés, ouvindo as tuas palavras naquele cenário e percebendo que em meio a sofrimentos, as dores que lhe causaram, o Senhor nos amou perfeitamente. Naturalmente nós não amaremos como o Senhor ama e nos amou. Por nossa natureza que é decaída e depravada, nós não amaremos como o Senhor ama e nos amou. Mas com a ação do Teu Espírito Santo, nós somos capazes de progressivamente alcançarmos a plenitude deste amor. Porque ela é fruto do Teu Espírito Santo em nós. Ela é obra do Teu Espírito Santo, que muda a nossa história, que muda como nós somos, para uma vida transformada, uma vida
de adoração perfeita e sincera ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela salvação, pela dor que Cristo sentiu e não desistiu, e até o fim cumpriu o propósito perfeito dessa salvação. Para que o Senhor possa ministrar em nossos corações, não somente esta mensagem, mas muitas outras, para que nós sejamos impactados, renovados todos os dias, todos os momentos, a uma vida que te agrada. Cuida daqueles que estão passando por enfermidades no dia de hoje, aqueles que estão passando por momentos difíceis e desafiadores. Nós colocamos nas tuas mãos, pedindo pelas tuas misericórdias, que o Senhor possa abrir os olhos, abrir os caminhos, abrir portas, oportunidades, soluções e bálsamo para a vida deles. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos por esta igreja, por todos os membros e seus familiares que passam por suas dificuldades e adversidades. Que o Senhor possa trazer paz, possa trazer amadurecimento, fortalecimento. Aviva a obra deste lugar, a obra do Senhor deste lugar. Não nos deixe ser autossuficientes, mas o Senhor assuma a nossa direção, e faça a tua vontade, usando esta igreja como instrumento do Senhor para poder amar, para poder zelar pela evangelização aqui neste lugar, neste bairro. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar em pé neste momento. Nós vamos receber a bênção e logo depois do pós-lúdio os anúncios. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, a sua família, esta igreja e as igrejas espalhadas sobre a face da terra, até a volta triunfal de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode tomar os vossos assentos.